O Dador Alegre. Ensaios de Cabalá. Por Mário Sates. Tradução Euclides Scaloni. Editora Ground. Abre aspas. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Fecha aspas, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O vinho, a Eucaristia e a imaginação. Associado prematuramente ao sangue, o vinho vermelho, cuja etimologia os estudiosos assemelham à palavra suméria Ia-unu, que significa semente, passará ao grego como oinos e ao hebraico como iaim, e com o tempo fará parte do mistério central da Eucaristia cristã. Dos dois elementos naturais que celebram esse mistério, Speciebus panis et vini, o vinho já tinha uma enorme tradição simbólica em toda a região do Oriente Médio, quando Jesus o sacraliza. No Deuteronômio, capítulo 32, versículo 14, capítulo dedicado ao famoso cântico de Moisés, consta a seguinte frase precursora do que, com o tempo, os ortodoxos gregos denominarão anáfora. Abre aspas. E do sangue da uva bebeste vinho. Fecha aspas. Vinho que ali é denominado hamer, rubro, vermelho, palavra cuja raiz, segundo veremos, reaparece nos poemas sufis de celebração báquica. Também se observa como, curiosamente, a palavra uva, anab, inclui ben, filho, dado que não deve ter passado despercebido a argutamente dos primeiros cristãos dos tempos da patrística grega e latina. Mas, para ver no já escrito aquela máxima teológica que afirma que o Vetus Testamentum Velatum, Novum Testamentum Revelatum, é preciso entender a mentalidade teleonômica dos profetas hebreus e a minuciosidade crítica dos fariseus, entre os quais estava São Paulo. Estudiosos capazes de ver, junto ao filho, ben, uma nuvem de denso significado, ab, uma espessura textual que os tempos vão corroendo conforme as necessidades do Zeitgeist. Na terceira década de nosso século, Martin Buber asseverava que o fato mesmo de imaginar era mobilizar o sangue, ativar as semelhanças entre a espécie humana e as demais criaturas da terra. Derivou-se o pensamento de uma palavra hebraica clássica que quer dizer imaginação, dimion, composta de sangue, dam, e de min, origem. Relacionando essa palavra com Adam, o homem, e com Adamá, a terra, Buber realizou um exercício filológico que não é casual nem arbitrário, pois desde as origens da bioquímica sabemos que a matéria de que somos formados é idêntica à que forma o planeta que nos sustenta. Há no postulado buberiano algo como uma lei idêntica à que rege as parábolas de Jesus nos evangelhos, pois que a expressão grega homoia, semelhante, equivalente à hebraica damtá, surge da arte das comparações conscientes, das relações e metáforas, das analogias e das assinaturas naturais, diria Paracelso, que estão em correspondência com os fatos e situações humanos. Essa lei
é a lei da imaginação, verdadeiro crisol de todo o criado, ciclotron de formas. No capítulo consagrado à meditação e à imaginação, de sua Psicologia e Alquimia, Jung comenta, abre aspas, quando os alquimistas falam de meditare, de modo algum se referem à mera reflexão, mas sim a um colóquio interior e, portanto, se valem do conceito de meditar para indicar um diálogo criador pelo qual as coisas que se acham num estado potencial inconsciente passam a um estado manifesto. A imaginatio era também uma atividade física inclusa no circuito das mudanças materiais que determina e pela qual é determinada. Fecha aspas. O termo damta, que aparece na versão hebraica da passagem de Mateus, capítulo 13, versículo 43, o reino dos céus é ainda semelhante a, implica no fato de que aquele que escuta deve estar atento ao eco, rede, que desde seu sangue dam e através da imaginação estabelece a conexão viva entre as circunstâncias sincrônicas do espaço circundante e sua própria mente, de modo que, assim, a imaginação aparece na tradição judaico-cristã como uma meditação livre, uma associação de ideias baseada numa contínua combinação das letras e dos números do já escrito que, ao ser cotejada com a experiência vital, gerará novas metáforas, acrescentará à consciência por força de ampliar o espectro das semelhanças. O valor de lei empírica de tal método parece conter, apesar de ser aleatório e depender sempre da arte do mestre que imagina, provém de que essa recorrência já está prefigurada no vocábulo damta. Na verdade, dat, que significa lei, hábito, costume, parece indicar que a imaginação comporta exatidões que a exatidão ignora. No Ocidente, a partir de Descartes e da enciclopédia, a imaginação começa a ser considerada a louca da casa, precisamente por suas hiperbólicas inexatidões, ou ainda por sua irredutível subjetividade. O filósofo Alain escreveu, abre aspas, os mitos são ideias em estado nascente, fecha aspas. Demonstrou assim ser um bom cartesiano, a quem as ideias importam na medida em que sejam maduras, adultas, sem sangue e sem restos de placenta, quer dizer, conceitos mortos por sua própria fixidez axiomática. Em compensação, ao estudar o profundo e complexo universo do imaginário, Bachelard chegou à conclusão de que os 4 elementos pré-socráticos, terra, água, fogo e ar, continuam vivos nas obras e criações por ele analisadas, constituindo por suas imagens e tropos os hormônios da imaginação, fato que lhe permitiu estabelecer para sempre o valor fisiológico desta última. De modo semelhante, e sem intenção de reduzir sua efetividade mistérica, podemos considerar a Eucaristia como uma esplêndida cristalização imaginária induzida no sangue pelo vinho. A palavra imagem deriva do latim imago. No Tesoro de la Lengua Castellana, compilado por Covarrubias no século XVII, podemos ler, abre aspas, Latini imago, a nomine graeco, igma, atos. De acordo com outros, imagem dicitur quasi imitago
simulacrum. Fecha aspas. Em biologia, a imago classifica o quarto estágio do desenvolvimento e crescimento dos lepidópteros ou borboletas. Devido a seu irrepetível voo, seu impredizível e aéreo percorrer e a beleza de suas asas, essas sublimes criaturas foram escolhidas pelos gregos para simbolizar a psique, a alma. Daí inferimos que a atividade consubstancial da mente humana é precisamente o imaginar primeiro e o pensar depois. Porque, como escreveu o poeta inglês Shelley, abre aspas, a imaginação é capaz de fazer-nos crer no que vemos. Fecha aspas. Meditar sobre as imagens herméticas, como faziam os alquimistas e como ainda hoje fazem os cabalistas com as letras e os números da Bíblia, é ir do concreto ao abstrato, ou, em linguagem junguiana, do inconsciente ao consciente, por meio de sutis e contínuas semelhanças. A função intermediária da imaginação, que oscila entre a terra e o homem, é metafórica por antonomasia, quer dizer, transferencial. Quando São Paulo, em Hebreus capítulo 12, versículo 24, chama o Mestre de Jesus, mediador de uma nova aliança e do sangue da aspersão, refere-se exatamente ao fato de que o Filho do Homem é Ele mesmo, e seu coração o locus de todas as transferências. Para mediador, a versão hebraica utiliza a palavra melitz, que possui a mesma raiz que melitzá, parábola poética ou metáfora. Por outro lado, tanto num como no outro vocábulo encontramos a palavra tselem, imagem, que aparece pela primeira vez no Gênesis capítulo 1, versículo 27, relativamente ao que assemelha a criatura a seu Criador. Tal semelhança, que se dá e repete continuamente no sangue, com o que voltamos à equação imaginação, fluido vital, é fixada também pelo Gênesis capítulo 9, versículo 6, quando diz, abre aspas, quem derrama o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Pois a imagem de Deus, Betzelem Elohim, o homem foi feito. Fecha aspas. O mistério eucarístico como tal, independentemente de seu significado teológico, reclina então todas as imagens precedentes para constelá-las novamente em torno dessa substância milagrosa que é o vinho, denotante etílico do processo imaginário. Apesar da prescrição de que, como Nazareno, Jesus devia abster-se de beber vinho, entre outras razões, ele o emprega porque conhece seu valor gemátrico e todo o poder que esse valor encerra. A palavra Yain totaliza 70, e igual valor tem Sod, segredo, quando se somam os equivalentes numéricos de suas letras. A acreditar em Alegro, o famoso assiriólogo, o segredo do vinho, ou Ia-Unu, em língua suméria, deriva do fato de que era considerado filho de uma semente celeste. Na mitologia grega, essa semente é oferecida, ou melhor, semeada em Semele, mãe de Dionísio, por um relâmpago que emana de Zeus. É a partir dessa genealogia que a associação do vinho com o relâmpago, ou a força zigue-zagueante do cosmos, passou a explicar o caráter errante e vigoroso dos nascidos
como Dionísio, 2 vezes. A primeira, da mãe, ao receber o raio. A segunda, do pai, ao conhecer a voz do trovão que o anunciou. A primeira pelo ventre feminino. A segunda pela coxa masculina. A primeira pela visão. A segunda pela ação. O Sufi Ibn al-Farid consagrou um longo poema denominado Al-Kahamriya. Veja-se o vocábulo Hamer ou Kamer do Deuteronômio, capítulo 32, versículo 14, para celebrar os mistérios e dons do vinho, líquido que é, entre os místicos muçulmanos, símbolo dos estados superiores do ser e do qual nem sempre se deve beber. Farid escreve, abre aspas, bebemos a memória do amado, um vinho que nos embriagou antes da criação da videira. Fecha aspas. É fácil supor que esse vinho é o próprio sangue, ao qual o método de meditação Sufi, ou Zikir, desenvolve a memória celeste. Uma canção urdu, cantada pelos discípulos do mestre Sayyid Mir Abdullah Sahha e recompilada por Idris Sahha, assim o testemunha. Abre aspas. Olha, quando em teu sangue fluir vinho, tudo é ele, meu amigo. É ele. Escalas os cumes das montanhas? Estás sentado num templo? Busca-o quando um mestre chegar. Busca a joia dentro da mina. Fecha aspas. Outro Sufi, Nabulsi, escreveu, abre aspas, o vinho significa a bebida do amor divino, pois esse amor gera a embriaguez e o esquecimento completo de tudo quanto existe no mundo. Fecha aspas. E também, abre aspas, este vinho é o amor divino e eterno que aparece nas manifestações da criação e é ainda o vinho da existência verdadeira e a chamada verídica. Fecha aspas. Khayyam, Rumi, Ibn Arabi e outros místicos celebraram esse vinho irreal, mas transcendente, embriagando seus leitores com suas palavras. Por outro lado, a palavra videira em hebraico é kerrim e aparece desde as páginas mais belas do Antigo Testamento como uma metáfora do povo de Israel. Por exemplo, nessa frase de Jeremias, capítulo 2, versículo 21. Mas eu te plantara como uma vinha excelente. Aqui, mais tarde, no Novo Testamento, faria coro esta linha de João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a verdadeira videira, e meu pai é o agricultor. Se em vez de Kerem lemos Kerram, o significado do sintagma se transforma em como em cima, igual ao no elevado, e coincide muito bem com o sentido sumério da palavra Yaunu. Quando o próprio Jesus se compara a todo Israel e à vinha antes que ao vinho,
Deve-se buscar o motivo disso na citada frase de Jeremias e também em Marcos, capítulo 12, nos versículos relativos aos vinhateiros homicidas que destroem o que havia recebido em arrendamento. Por gematria, a cifra numérica de Querem é 260, e sua semelhança com o valor do tetragrama não escapou aos cabalistas, que é 26. Em João capítulo 15, quando Jesus especifica que meu pai é o agricultor ou o vinhadeiro, ele alude à origem superior da planta sagrada, mas também sabe que na palavra vinho, Yain, o duplo iode constitui outro dos nomes secretos de Deus, enquanto que o simbolismo da letra Nun, sobre a qual com incomum maestria discorre Guénon em sua obra, faz referência ao filho, ao descendente. Enquanto o homem aparece como a vinha, matéria-prima do vinho, o Criador, o Pai Lavrador, é seu fogo, o princípio ígneo que a anima. Ciente disso, o rito eucarístico coloca assim sua transubstanciação mistérica. Se o sangue é o vinho do Filho, o vinho é também o sangue do Pai, feito à imagem e à semelhança de sua criatura. A variedade recíproca da analogia recobra um sentido mais claro quando sabemos que, por uma simples variação diacrítica, quer dizer, vocálica, homem, Adam, pode ser lido como vermelho, Adon. Podemos agora intuir como e por que os discípulos do Mestre viram nessa representação, cujo sod, ou segredo, equivale por sua cifra a 70, ao vinho, ou Yain, número que por sua vez se expressa pela letra Ain, hieróglifo do olho, nesse gesto ritual fundador da Eucaristia, a revelação de um bem guardado mistério nazareno. Na mente dos mais cultos, deveria estar presente o versículo de Números, capítulo 6, versículo 1, que diz respeito aos que faziam voto de nazarenato. Abre aspas. Quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do nazarenato, pelo qual se consagra a Yahvé, Lehazir Leyehová, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas. Fecha aspas. Por consequência, o motivo da escolha do vinho por parte de Jesus devia referir-se a outra coisa e tinha que revelar outro aspecto da citada passagem. Através de uma leitura cabalística, Yehazir, ou prestar atenção, pode transformar-se em Zohar-li, ele brilha para mim, ou ainda, é meu esplendor. Iluminação que, como se sabe, tem como causa o efeito do vinho. Por outro lado, nessa cena paradigmática, Jesus estabelece que a ocasião é única, já que não tornará a beber nesse plano a não ser mais tarde, no além, convosco no reino do Pai. A Eucaristia, ou ação de graças, significado este da palavra grega, era já tradicional na cultura hebraica clássica, e nesse sentido Jesus não faz outra coisa senão dilatar e antropomorfizar seu valor recorrendo a um ato imaginário, dimione, que contém em si mesmo o vinho, ou Yain, ligado ao sangue, Dam. Essa abertura, esse sacrifício, iluminado pelo relâmpago, que não esqueçamos, está tanto na gênese dionisíaca quanto no potencial desenvolvimento da vida,
divide o Adam, ou homem, em dois. Por um lado, o Dam, seu sangue, e por outro a letra Aleph, seu espírito. De maneira semelhante, o processo imaginário parte de um ponto, um ovo sacrificial do qual surge a larva que devora o mundo para incorporá-lo a si, e pouco depois, com sua própria substância, tece o casulo que dará nascimento ao voo das imagens, de cujas maridagens secretas dependem tanto os seres humanos quanto as espécies, atraindo-se mutuamente pelo odor, pela coloração e pelo aspecto. Feromônios, pigmentos e curvas. O problema que todo sacrifício coloca é como retornar do uno ao uno através do múltiplo. Como unir o dissímil pelo unânime. A Eucaristia, ato mágico, resolve a questão naquilo que dilacera e cicatriza simultaneamente, pois divide para unir e transforma pela palavra o que os olhos não veem, mas o sabe o coração. É diante desses fatos simbólicos que o imaginário, enquanto arte sináptica relacional, estabelece ligações tácitas e simetrias numa tentativa de preencher a partir do tempo da expressão o espaço vazio entre os seres e as coisas. Nos seres vivos, a passagem do amarelo-branco da luz ao verde clorofílico das folhas e posteriormente ao vermelho dos frutos está em relação direta com a fixação do ferro. O sangue, rico em ferro, vermelho à vista, está estruturado por esse elemento, verdade que, curiosamente, é reafirmada pela Kabbalah quando utiliza o termo Barzel para designar o ferro, palavra que é composta pelo binômio Leb, coração, e Raz, segredo. É daí que nasce o pensamento, o segredo do sangue, cujo motor vivo é o coração, enraiza-se no ferro. Por seu turno, a partícula Raz, segredo ou mistério, tem o mesmo valor numérico de Or, luz, isto é, 207, o que indica que um sangue pobre em ferro não tem luz, ou ainda, não pode fixá-la. De igual modo, um espírito sem imaginação é incapaz de ser grato pelos esplêndidos dons da vida e carece de percepção eucarística. Se agora somamos o valor do ferro, 239, ao valor da imaginação, 110, em outras palavras, se somamos o segredo de nosso próprio coração, a revelação implícita na Eucaristia, obteremos o número 349, que, transformado novamente em letras, dá como resultado as palavras Ish, fogo, e Moar, cérebro. O vinho traz, sacramentalmente consumido, luz ao sangue, luz e calor à cabeça. A imaginação, por sua vez, é entendida como virtude criadora, tempera o ânimo e combate a anemia da solidão. Suas formas, relevos e alianças, suas homonímias e conexões, como as plaquetas do sangue, impedem as perdas entrópicas através de sucessivas e contínuas aglutinações. Para o Bahir, ou livro da claridade, o vinho é o rigor e o leite a misericórdia. O primeiro é masculino, ou ativo, e o segundo
passivo ou feminino. O rigor nasce de sua fermentação, de sua morte e ressurreição. Enquanto que o leite, para ser bebido, não precisa ser pisoteado, esmagado nem espremido. Rudolf Steiner, em sua obra O Significado Oculto do Sangue, escreveu que nele, abre aspas, o homem interno entra em contato com o externo por meio da fixação do oxigênio. Daí que o sangue humano é verdadeiro duplo que levamos constantemente conosco como um companheiro inseparável. Fecha aspas. Na terminologia steineriana, o sangue é um modelo exato do corpo etérico em que habita o eu, dando e recebendo do mundo rosários de formas, átomos e imagens. Como a imaginação é fundamentalmente animada, é óbvio que a sutileza e variabilidade de suas túnicas constituem a veste do que chamamos alma. Ela, a imaginação, é então o plasma vermelho em que se gravam as ideias azuis, e sua função real, nobre, é mediar entre o visível e o possível. O dito alquímico solve e coagula, válido para o sangue, também o é, sem dúvida, para a imaginação, que é catabólica em suas catarses e horrores, e anabólica na estruturação do vivente. Para provar que o que Jesus revela na Eucaristia é atemporal e não cria outros laços senão os espirituais e intangíveis da fé no possível feito visível, no metafórico feito anafórico, os primeiros teólogos cristãos citavam a passagem do Gênesis, capítulo 14, versículos de 18 a 20, referente a Melquisedeque, sacerdote do Eterno, que ofereceu a Abraão pão e vinho em sua passagem por Jerusalém. Necessita-se de muita imaginação para ligar um texto de respeitável antiguidade a esta frase de Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Abre aspas. E foi declarado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Fecha aspas. É preciso estar muito familiarizado com os livros da Torá para que a estranha palavra empregada no Salmo, capítulo 7, versículo 17, que seu nome permaneça para sempre, Inon, perdurar, durar, conhecida no período intertestamentário como um dos nomes secretos do Messias, Jesus haja visto e lido nela, Yain, vinho, concedendo a ele, referido como verbo encarnado, o conhecimento do esotérico, isto é, da tradição cabalística. Por que não pensar que também Paulo lia os textos, como se diz hoje em dia, de modo generativo? O citado Barrir, ao analisar esse salmo e em concreto a misteriosa palavra, comenta, abre aspas, ali estão presentes os dois num, o curvo e o reto, ou alongado, já que tal profecia deve cumprir-se pelo masculino e feminino. Fecha aspas. Essa androginia se encarna no imaginário, no mental, na sublimação da uva no vinho, em suma, reúne qualidades do céu, seu fogo, e da terra, sua água. Existe uma tradição mandeísta muito antiga que afirma, refere Mircea Eliade em seu Tratado de História das Religiões, que beber vinho
é incorporar a luz, já que o arquétipo da vinha é uma planta celeste cujos frutos são as estrelas e os planetas. É uma espécie de árvore cósmica semelhante, em tudo, à videira, e é evocada pelo produto fermentado da planta terrestre. O iniciado nos mistérios dionisíacos, o estudioso da tradição mandeísta e o que participa da Eucaristia têm em comum, além do vinho, uma incandescência imaginária que ainda hoje tem possibilidade de ser revivida pelo relâmpago, pela videira e pelo cálice.